A segunda carta de Pedro, um detalhezinho muito importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2:9. Olha um detalhe importante aqui, ó. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, olha o detalhe aqui, sob castigo os injustos para o dia de juízo. Olha só. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O piedoso é contrário do ímpio. O ímpio é o que pratica o mal. E o piedoso ou pio é o que pratica o bem. Né? E pratica o bem pelo temor do Senhor no seu coração. Porque nenhum ser humano é capaz de praticar a justiça que Deus requer de uma pessoa para que ela não seja impedida de entrar no céu. A justiça que Deus requer de nós só conseguimos encontrar no seu Filho Jesus Cristo. É o que Paulo chama na carta aos Romanos de o dom da justiça, que recebe todo aquele que crê em Jesus. Crendo em Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus, nós recebemos pela fé o dom da justiça. Deus nos concede a justiça de Cristo como sendo a nossa justiça, e a partir de então ele nos vê como justos ou justificados. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que é um outro assunto que eu gostaria de trazer no outro vídeo. Então diz o texto que o Senhor reserva debaixo de castigo os injustos para o dia de juízo. Olha a referência à palavra juízo, Hebreus 9:27, vindo depois o juízo. Então ele está dizendo que as pessoas que são tiradas dos seus corpos através da morte, que são consideradas por Deus injustas, não foram perdoados seus pecados pela fé em Jesus Cristo, porque foi o perdão dos pecados foi o que Jesus conseguiu para nós na cruz. Quem não crê nesse sacrifício de Cristo em favor da culpa do ser humano e não recebe esse perdão através da fé em Jesus, recebendo o próprio Jesus, fica na condição de injustos. E segundo Romanos capítulo 5, continua ou fica mantido num estado de inimizade contra Deus. Você pode ler Romanos capítulo 5, se você tem uma Bíblia na sua casa, leia Romanos capítulo 5, tem uma parte lá que vai dizer que nós, quando não críamos em Cristo, éramos inimigos de Deus. Então, leia lá Romanos capítulo 5, você vai confirmar, para você saber que eu não estou querendo te enganar, nem querendo fazer lavagem cerebral na sua mente. Então, diz aqui que Deus reserva debaixo, né? Sob debaixo e sobre em cima, sob castigo. Então você acha que uma pessoa que está dormindo está sendo castigada? Como é possível alguém ser castigado por ser injusto se ele morre e a vida cessa na sepultura? Ah, mas para mim morreu, acabou. Tá bom, aqui está dizendo que aquele que morreu sem ser perdoado por Jesus dos seus pecados vai ficar sob castigo. E se você tiver errado com relação a essa concepção, tanto de que há uma reencarnação, então não há um julgamento, né? Você vai pagar pelos seus pecados, purgando seus pecados através de sucessivas vidas. Haverá até um certo castigo em alguns lugares, mas não um castigo eterno, vamos dizer assim. E se essa crença sua estiver errada? E se isso aqui que nós estivermos falando for realmente a verdade? Está vendo? Então, o que acontece com alguém após a morte? Ela fica num estado consciente. Se alguns ficam sob castigo e evidentemente estão sob castigo num estado consciente, castigo implica dor, sofrimento, choro, lamento, pranto,
desespero, angústia, castigo. Você conhece algum lugar fora do mundo e do corpo onde essas experiências são possíveis? Você conhece algum lugar? Já ouviu falar do nome de algum lugar para onde uma pessoa pode ir depois que parte dessa vida, onde haja sofrimento, dor, aqui está dizendo, sob castigo, dor, lamento, angústia, solidão, desespero, grito, lágrimas, horror? Você conhece algum lugar? Você sabe o nome desse lugar? Reserva sob castigo. Quando Pedro vai falar sobre os anjos que pecaram nessa mesma carta, no mesmo capítulo 2, deixa eu conferir com vocês aqui. Por isso que eu falei que são coisas sérias, por isso que eu falei que são coisas que a gente precisa dar a máxima consideração. Por quê? Porque ele diz respeito a cada um de nós. Segunda de Pedro, deixa eu só achar aqui o texto. Não fique espantado com isso, não fique dizendo que, poxa vida, poderia ter falado uma coisa mais interessante, uma coisa mais confortável. Versículo 4, capítulo 2, 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Olha o versículo 9. Reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Diz que os anjos que pecaram, Deus os precipitou no inferno, versículo 4, e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O que são abismos de trevas? Castigo, o castigo do versículo 9. Os anjos são os injustos. Os anjos são os injustos, anjos justos, que pecaram contra Deus. E que são colocados num lugar chamado inferno, que ele chama de abismo de trevas também, enquanto o juízo não chega. A mesma coisa acontece com os injustos do versículo 9, capítulo 2. Então, para onde vai alguém que parte dessa vida sem ser perdoado dos seus pecados? Sem receber o dom da justiça, Romanos capítulo 5, sem receber a justiça de Jesus Cristo, sem receber o cancelamento do escrito de dívida que é contra essa pessoa. Pode abrir aí Colossenses capítulo 2, versículo 15, talvez do 13 ao 15, vindo depois o juízo. Paulo fala sobre o julgamento lá em Atos 17, existem muitos textos que a gente poderia ver, mas o vídeo já está ficando longo, eu vou ter que interromper. Mas diz aqui, Atos 17, Paulo estava na cidade de Atenas, na Grécia, esperando por Silas e Timóteo. E ele vem e aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, aos gregos. Ele usa uma linguagem própria para aquele povo, né? Para o contexto em que ele estava. Ele não estava falando para judeus, então ele teve que usar uma linguagem adequada para os gregos. E versículo 30 do capítulo 17 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens, dá um ultimato, que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então haverá um julgamento. Você pode abrir Apocalipse capítulo 20, haverá um juízo, há um julgamento. Tá? Eu acho que já falei tudo que poderia falar dentro desse tempo. Quero fazer uma oração com você, te agradecer por você ter ouvido essa palavra. Isso é muito importante, muito sério, muito grave. É necessário que você pense um pouquinho sobre essas coisas que eu falei. Olha o texto lá, confere, para ver se isso é verdade mesmo. Não estou aqui para te enganar, não estou aqui para te aterrorizar, não estou aqui para tirar o teu sono, mas estou aqui para falar aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, enquanto é tempo. Ok?
Há muitas outras coisas que a Bíblia pode falar para a gente, muitos outros textos, né? Eu falei num vídeo anterior sobre a cura de uma mulher que tinha uma hemorragia crônica, coisas tão boas, tão importantes, né? Que a gente viu naquele texto ali. Há tantas outras coisas que nós podemos ouvir, tantos textos, e você vai ter oportunidade de assistir nesse canal vídeos trazendo reflexões assim tremendas, coisas, palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de confiança, de esperança. Você vai ouvir muita coisa diferente, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a gente precisa de um remédio, o médico vai receitar aquele remédio para uma determinada enfermidade. Ele não vai dar um dipirona para um câncer. Ele vai ter que receitar um outro medicamento, um outro tratamento para tentar erradicar, inibir, coibir, né? Debelar a enfermidade, erradicar o mal. Então, esse texto tem um propósito específico de falar sobre esses assuntos que a gente está considerando no momento. Vou fazer uma breve oração. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você tem interesse, que elas ouçam, pessoas que você ama, que gostaria que elas ouvissem essas verdades. Te peço que você também dê uma se você gostar, né, logicamente. Se você não gostar do vídeo, você pode dar um não gostei. Se você gostou, dá um gostei lá. E peço que você se inscreva também no canal e ative lá as notificações para que quando eu postar um outro vídeo você seja informado, ok? Deus te abençoe, obrigado por você ter parado para me ouvir. Vou fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradeço por esse momento, por essa pessoa que está me ouvindo, por esse homem, por essa mulher que está me ouvindo. Abençoa a sua vida, Senhor, abençoa para que ela possa entender essas verdades, que essas verdades penetrem no seu coração, toquem na sua consciência e venha levá-la, meu Deus amado, à condição que o Senhor deseja que ela esteja, para que ela receba do Senhor todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a vida dela, ainda nessa vida, a única vida que nós temos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção sobre essa pessoa, ó Deus, e que ela seja visitada pelo teu Espírito, pelo teu poder, e que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, e que o seu coração possa perceber a veracidade dessa palavra, porque fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus te abençoe em nome de Jesus, ok?